Caros colegas, eu vou-me dispensar dos cumprimentos protocolares, porque quem me conhece sabe que eu acho que a Ordem perde demasiado tempo com o protocolo e devia agir mais em vez de dirigir tantos e tantos cumprimentos. E, portanto, eu simbolicamente, na pessoa do Dr. Oscar Ferreira Gomes, pessoa que eu aprecio pelas qualidades pessoais e, portanto, nessa qualidade de ser humano belo que é, apresento-lhe os cumprimentos e, na pessoa dele, apresento cumprimentos a todos os advogados aqui presentes. Apresento também cumprimentos às advogadas na pessoa da doutora Cristina Pereira, aproveitando para a saudar por esta iniciativa e pela forma carinhosa e afável como nos recebeu a todos. Dizer, caros colegas, que não estava previsto eu falar, estou como o Dr. Oscar, e vou ver se também faço um uso comedido da enxada. Mas dizia eu que esta iniciativa trouxe aqui, ou evidenciou, sobretudo, que há tipos de advocacia diferente dentro da própria Ordem dos Advogados. E nós podemos continuar a falar em meias palavras, e tentar escamotear um pouco a verdade das coisas, mas a história encarrega-se de nos exibir a cada momento que realmente aquele que é o advogado em prática individual, durante muitos anos, foi o advogado em prática isolada. De resto, se bem se recordam, este Instituto, até ao primeiro mandato do bastonário da Ordem dos Advogados, era o Instituto do Advogado em Prática Isolada. Com a tomada de posse do atual bastonário, ele entendeu dever-lhe mudar o nome, vá-se lá saber porquê, e deixou de ser o advogado em prática isolada para ser o advogado em prática individual. E aquilo que me parece é que realmente houve um tempo em que a prática era já individual e também isolada. Ou seja, os advogados em prática individual não estavam ou não encontravam eco na sua ordem. Porque, se nós analisarmos as preocupações que foram aqui afirmadas pela generalidade dos advogados, temos massificação. Massificação da advocacia, que é um problema que se tentou combater, não se logrou fazê-lo em virtude, como sabem, da declaração de inconstitucionalidade daquele exame de acesso e, portanto, terá que passar por uma alteração do próprio Estatuto da Ordem dos Advogados, que, infelizmente, não está reservado aos advogados, mas sim aos senhores deputados. Mas, dizia eu, a massificação da advocacia foi um dos problemas aqui diagnosticados. Foi também aqui diagnosticada, e aliás é o tema até deste encontro, a questão da desjudicialização. E dizia há pouco o Dr. Vítor que a arbitragem não o incomodava, porque não é um advogado de negócios, e que os clientes dele, sobretudo, não recorrem à arbitragem. Portanto, esse é um mundo que não nos pertence. Desenganem-se, meus caros. Desenganem-se, porque eu também sou advogado em prática individual, também não tenho clientes desses dos negócios, mas há uma coisa que eu sei, é que a arbitragem muitas vezes é imposta. A parte contratualmente mais forte pode impor a arbitragem à parte contratualmente mais fraca. Porque nem sempre a negociação nos contratos decorre em plena igualdade. E há muitas pessoas que, para fazerem um contrato, têm que, passo a expressão, engolir a cláusula que impõe a arbitragem. E, portanto, é preciso estarmos atentos nisso e não nos desvincularmos deste problema. A arbitragem é um problema de todos os advogados, mas mais do que dos advogados, é um problema do cidadão. E é assim que se tem que analisar o problema. Porque o problema não é os advogados gostarem ou não gostarem da arbitragem. Nós também não morremos de amor, penso eu, a generalidade, falo por mim, pelos magistrados. Mas eles exercem, eles administram a justiça em nome do povo. Em nome de quem é que se administra? Em nome de quem é que os árbitros administram a justiça? E, portanto,
Meus caros, a questão da desjudicialização é um assunto muito sério e que diz respeito a todos os advogados, aos advogados em prática societária, aos advogados das grandes sociedades que já hoje optam eles próprios pela arbitragem, como ao advogado em prática individual. Porque também nós temos clientes a quem pode ter sido impingido um contrato e que teve que aceitar a cláusula em que ficou convencionada a solução da arbitragem. Mas a arbitragem, meus caros, como de resto todos os meios alternativos da resolução do litígio, não caiu de paraquedas aqui em Portugal. E essa reflexão, quando eu falei, nós não nos podemos deixar pelas meias palavras, é preciso também ser feita. Onde é que estava a Ordem dos Advogados? A Ordem dos Advogados que, e eu acredito aqui no Dr. José Barros, foi quase pioneira criando um centro de arbitragem. Portanto, quando nós dizemos que estamos todos de acordo, não estamos. Há advogados que entendem que a solução não passa pela desjudicialização, mas pela administração da justiça em tribunais, de fórmula célere, certo, mas nos tribunais. E há muitos advogados que defendem que ela passa por meios alternativos de resolução do litígio. Não nos esqueçamos que a senhora Ministra da Justiça é advogada. É certo que está com a inscrição suspensa, mas é advogada. E dizia há pouco o Dr. José Barros que não conseguiu uma resposta do grau. Pois bem, não deve conhecer a Vera. A Vera, o que é que diz aqui? Pergunta à Vera. Quem tiver dúvidas, pergunta à Vera. A Vera é a operadora virtual do grau, que explica as vantagens dos meios de resolução alternativa do litígio. Isto não é ficção, isto é o que está no grau. Se forem à página, aparece uma senhora com os auscultadores, que é a Vera, e que vai convencer o cidadão que todos os seus problemas se resolvem por recurso aos meios alternativos de resolução do litígio. E é assim que se muda a mentalidade das pessoas. E isto é que é perigoso. É que nós temos uma Vera ao serviço do Ministério da Justiça a vender os meios alternativos de resolução do litígio, mas não temos nenhuma Vera a dizer que é no tribunal que se administra a justiça. E, portanto, teremos que ser nós, advogados, a ser a Vera dos tribunais, explicando ao cidadão que não há justiça sem advogados e que nos meios alternativos de resolução do litígio, tudo o que eles querem é processos sem advogados. Quase aconselham as pessoas a não ter advogados, porque isto é tudo muito simplexo, isto é tudo muito fácil. Para que recorrer a um advogado? E, portanto, essa alteração de mentalidade que se está a processar na sociedade civil e que está muito ligada a este atual Ministério da Justiça, a verdade é que também é apoiada por muitos advogados. E isso é uma preocupação que todos nós temos que ter. De resto, meus caros, dizer-vos que, em relação ao acesso ao direito, também é uma preocupação muito do advogado em prática individual. Porque não me consta, tal como não me consta que os advogados em prática individual tenham eles grandes ligações à arbitragem, também não me consta que as grandes sociedades tenham grandes ligações ao acesso ao direito. É certo que o tema e a matéria agora entrou na moda e toda a gente despertou para preocupações relacionadas com o acesso ao direito. Mas, na verdade, o problema do acesso ao direito não tem tanto a ver com a campanha persecutória iniciada pela senhora Ministra da Justiça. É verdade que ela fez essa campanha. Mas nós, em relação a isso, o Conselho Geral da Ordem dos Advogados, penso que todos os advogados não tínhamos dúvidas que ia haver os tais arquivamentos. Nós conhecemos os processos, fizemos a auditoria e vimos o que estava bem e vimos o pouco que estava mal. Para mim, o problema não é a campanha. Foi grave, foi. É que a campanha não foi um fim em si mesmo. A campanha foi um meio utilizado por esta Ministra da Justiça para conseguir algo
que ela, penso que até já consta do próprio Orçamento do Estado, que é a alteração do sistema de acesso ao direito. E, portanto, isso é que deve merecer a atenção e a preocupação dos advogados. A campanha difamatória, nós, através de mecanismos designadamente judiciais, podemos atacá-la e repor a verdade. Nós podemos sensibilizar a opinião pública no sentido de lhe demonstrar que essa campanha foi caluniosa. O que nos deve preocupar é que essa campanha não foi feita só, exclusivamente, para enxovalhar os advogados. Ela foi feita para sensibilizar a opinião pública para a alteração de um sistema. Dizer, meus caros, que há outras matérias que preocupam sobretudo os advogados em prática individual. E isto para dizer que, sendo a ordem de todos os advogados, independentemente da forma como exercem a advocacia, seja em prática individual, seja em prática societária, a ordem não pode deixar de dar mais voz àqueles que precisam de ter voz. Porque há muitos que têm muita voz. Alguns até são deputados. E não me consta que sejam tantos assim advogados em prática individual. E, portanto, a ordem, sem prejuízo de ter de acautelar os interesses de todos os advogados, tem que estar particularmente atenta àqueles advogados que, se não for a sua ordem, não terão qualquer voz. E é isso que a ordem, o Conselho Geral e os Conselhos Distritais têm tentado fazer, designadamente proporcionando a formação contínua. Porque a formação contínua, sendo um investimento da ordem para todos os advogados, é um dever acrescido ser prestado aos advogados em prática individual. Porque nem todos os advogados têm dinheiro para comprar e frequentar pós-graduações na Católica e mestrados. E, portanto, tem que ser a sua ordem, tem que ser a ordem dos advogados a assumir esse ónus de ajudar os advogados a qualificarem-se. Porque quando se fala na dignificação da advocacia, o advogado digno é aquele que exerce com competência a sua profissão. Esse é que é o advogado digno. E para isso é preciso também apostar cada vez mais nessa formação contínua. Concordo também com algo que já foi aqui dito e que tem a ver com o reforço e a clarificação que tem que haver dos atos próprios dos advogados. Isso é uma luta nossa. É evidente que foi aqui dito que, a dada altura, se privatizou a ação executiva e que se atribuiu, digamos que, essa privatização aos próprios solicitadores. Desenganem-se, não é verdade. A ação executiva foi privatizada porque o Conselho Geral da Ordem dos Advogados da altura o quis. Isso está documentado em atas, que são públicas, qualquer colega as pode consultar, e é a ordem que lança o impulso necessário para a privatização da justiça. E, portanto, meus caros colegas, não vamos escamotear nem falar aqui meias verdades. Quem quis privatizar a justiça, quem deu o impulso para a privatização da justiça, foi a Ordem dos Advogados. Meus caros colegas, aliás, devo dizer que, só a título de curiosidade, basta ver que, para além de ter sido pioneira, como disse o Dr. José Barros, e bem, na criação de um centro de arbitragem, basta ver na internet quem são os sócios fundadores da Associação Portuguesa de Arbitragem. É algo que é público, está na internet, põe lá a APA, Associação Portuguesa de Arbitragem, e vêm os nomes. E, curiosamente, são todos advogados. Não vejo nenhum aqui, ou poucos, pelo menos, um ou outro titular de um órgão, mais nada. Mas dizia eu que aquilo que é importante é que a Ordem dos Advogados, o Conselho Geral, os Conselhos Distritais, as delegações, todos nós, não andemos de costas voltadas, não é uns para os outros, porque isso é o menos. A delegação virar as costas ao Conselho Geral, ou ao Conselho Distrital, ou aquele presidente do Conselho Distrital não gostar tanto do bastonário e virar-lhe as costas, isso é o menos.
Não podemos é virar as costas à advocacia portuguesa. Porque o compromisso que cada um de nós, quando tomou posse, assumiu, foi com os advogados. Eu posso gostar do Dr. Vasco, ou ele de mim, ou não gostar. Isso é um problema nosso. Agora, nós temos que trabalhar juntos em prol dos interesses da advocacia. Porque o nosso compromisso é com os advogados. E penso que esse compromisso nem sempre foi cumprido, infelizmente, pela Ordem dos Advogados. Para terminar, porque não vos quero amassar, e sobretudo porque não me esqueço das palavras do Dr. Oscar, que disse que a palavra era uma enxada, e portanto não podemos fazer muito uso dela, porque nos cansamos, e eu, ainda por cima, canso-vos a vós. Para terminar, gostaria de agradecer ao Dr. Rui Silva esta iniciativa. Foi um debate muito importante, no atual momento em que está em curso uma reforma do mapa judiciário. Não se esqueçam disso. Eu sei que muitos colegas, sobretudo em prática individual, nem sempre têm disponibilidade em termos de tempo e até anímica para acompanhar essas matérias, mas, na verdade, é preciso ver que o encerramento dos tribunais anda de mãos dadas com o processo de desjudicialização em curso. Reparem que um dos pretextos para encerrar tribunais, na própria fundamentação, é a existência de meios alternativos de resolução do litígio. Como disse o Dr. António Barbosa há pouco, e muito bem, ele não tem nenhum problema com os meios alternativos de resolução do litígio, desde que sejam alternativos. O problema é que se está a tentar substituir os tribunais por meios alternativos de resolução do litígio. E perdeu-se de tal forma o pudor que serve de fundamentação para o próprio encerramento, a existência nessas comarcas de outros meios. E, portanto, dizia eu, colegas, vamos estar atentos, vamos estar mobilizados, participando em iniciativas como esta do Instituto do Advogado em Prática Individual. É certo que todos nós, porventura, teríamos coisas mais agradáveis para fazer num sábado à tarde, designadamente partilhando esse tempo com a nossa família, mas o que está em causa neste momento é o mais violento ataque à advocacia portuguesa, o mais violento ataque ao Estado de Direito, o mais violento ataque aos direitos, liberdades e garantias do cidadão. Dito isto, vou sair porque o Dr. Oscar Ferreira Gomes, porque chegou atrasado, o seu bastonário disse que ia participar dele, e eu tenho aqui acho que é um Santo António numa quinta à espera, e a última coisa que eu queria era uma participação disciplinar de um santo. Portanto, muito obrigada a todos e bem-ajam por estarem aqui.